Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vachalam pangulam gayate giri Jad kripatamaham bande Sri Gurun Dinatarana Gurave Gaura Chandraya Rajikaya Itadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhata Raghunath Sri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estimado Volta, canto 1, capítulo 8, verso 4. Então, os Pandavas, junto com Krishna, foram levar os corpos dos filhos deles, dos Pandavas, de Draupadi, fizeram os rituais funerários deles no Ganges. Todos estavam cheios de lamentação. Verso 4. Santvayam asa munibhi atabandhum sucharpitam bhuteshu kalasagatim darshayam na pratikriyam. Citando as estritas leis do Todo-Poderoso e suas reações sobre os seres vivos, o Senhor Shri Krishna e os Munis começaram a consolar aqueles que estavam traumatizados e aflitos. Significado: as estritas leis da natureza, sob a ordem da Suprema Personalidade de Deus, não podem ser alteradas por nenhuma entidade viva. As entidades vivas estão eternamente sob o jugo do Senhor Todo-Poderoso. O Senhor faz todas as leis e ordens, e essas leis e ordens são geralmente denominadas Dharma ou religião. Ninguém pode criar alguma fórmula religiosa. A religião fidedigna é guiar-se pelas ordens do Senhor. As ordens do Senhor estão claramente declaradas no Gita. Todos devem seguir unicamente a Ele, ou as suas ordens, e isso fará a todos felizes, tanto material quanto espiritualmente. Enquanto estamos no mundo material, nosso dever é seguir as ordens do Senhor. E se pela graça do Senhor, somos liberados das garras do mundo material. Então, em nosso estágio liberado, também podemos prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor. Em nosso estágio material, não podemos ver nem a nós mesmos, nem ao Senhor, por falta de visão espiritual. No entanto, quando estivermos liberados da afeição material e situados em nossa forma espiritual original, poderemos ver tanto a nós mesmos quanto ao Senhor, face a face. Mukti quer dizer estabelecimento em nosso estado espiritual original após abandonarmos a concepção material de vida. Portanto, a vida humana se destina especialmente a nos qualificarmos para essa liberdade espiritual.
Infelizmente, sob a influência da energia material ilusória, aceitamos este período de vida de apenas uns poucos anos como nossa existência permanente, e assim nos iludimos pela posse de ditos países, lar, terra, filhos, esposa, comunidade, riqueza e etc. São representações falsas criadas por Maya. E sob o ditame de Maya, lutamos uns contra os outros para proteger essas posses falsas. Ao cultivar conhecimento espiritual, podemos compreender. Possessões, falsas possessões. Ao cultivar conhecimento espiritual, podemos compreender que nada temos a ver com toda essa parafernália material. Então, nós nos livramos imediatamente do apego material. Essa eliminação das apreensões da existência material acontece de imediato através da associação com devotos do Senhor, que são capazes de injetar o som transcendental nas profundezas do coração confuso e assim torna-nos praticamente liberados de toda lamentação e ilusão. Essas são, em resumo, as medidas apaziguadoras para aqueles que estão sujeitos à reação das estritas leis materiais, exibidas sob a forma de nascimento, morte, velhice e doença, que são fatores insolúveis da existência material. As vítimas da guerra, a saber, os familiares dos curos, lamentavam-se pelos problemas da morte, e o Senhor os consolou com base no conhecimento. A gente pode entender aqui que a lamentação deles também foi de Yoga Maya, igual a Arjuna estava em suposta ilusão no Gita, eles também estão tendo esse sentimento aqui para ensinar a gente, né? Não é que eles estão tendo esse sentimento, que eles são alma condicionada, são todos liberados, mas para ensinar a gente, eles estão tendo esse sentimento, igual a Arjuna teve uma aparente confusão no Gita, mas é explicado que a Arjuna teve aquilo por influência não de Mahamaya, mas de Yoga Maya, para ensinar a gente. A mesma coisa é aplicada aqui, porque os pandas, todos eles são também, igual a Arjuna, são Nityasiddha, Parikara, eterno associado de Krishna, e Draupadi também é. Então, isso para ensinar, e todo mundo que perde alguém, ente querido, familiar ou não familiar, mas que é querida, ele tem esse tipo de sentimento. Então, todos ali manifestaram esse sentimento, e esse sentimento vem de acordo com a coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Vem de forma natural no desenvolvimento da identificação com o corpo, natural, acaba sendo natural, né? Não é natural para a alma, mas acaba sendo natural nesse desenvolvimento de identificação corpórea quando perde alguém e surge esse tipo de lamentação aqui. Então, isso pode ser terminado através da associação com os Bhaktas, associados ao Senhor, e através da prática de Bhakti, gradualmente, não é que vai deixar a afeição e vai se tornar ignorante, não, mas essa afeição, em vez de ser corpórea, ela vai ser espiritual e não simplesmente corpórea. Ou seja, vai ser uma afeição muito mais profunda, só que espiritual. Não vai ser uma coisa corpórea, relacionada com o corpo, mas vai ser relacionado com a alma. É muito mais profundo, só que uma afeição boa de se ter, vamos falar assim. No momento, a gente pode tentar desenvolver isso, né? Acabar com a outra, que é aquela corpórea de posse, e através de entender o que é afeição e amor com Deus, desenvolver essa outra afeição espiritual, onde a gente vê todo mundo como alma, e dá afeição espiritual sem aquele outro sentimento, né, de apego corpóreo. Isso vai vir de forma automática, né?
E se for forçado, vira uma coisa, moda ignorância. É muito fácil confundir ignorância com moda ignorância com renúncia, né? Muito mendigo vai para a rua, aparentemente eles estão renunciantes, ou shivaísta, por exemplo, mas eles são moda ignorância. Então, aquela aparente renúncia nada mais é do que o mais baixo dos modos. A paixão, mesmo corpórea, é acima daquilo. Então, a ideia é ignorância, paixão, e da paixão para a bondade, onde pode ter afeição por Deus e por outras entidades vivas, entender amor por Deus com Ele, através da prática de Bhakti, poder passar isso para os outros. Sem apego, gradualmente, até chegar ao ponto e nenhuma lamentação mundana mais, só naquele estágio, lá no último, né, no final, que pode se chegar nisso, igual dos Bhaktas, Suda Bhaktas. Eles manifestaram esse sentimento aqui, similar ao nosso, mas na verdade eles foi manifestado, né, não é o que eles, não é que eles são alma condicionada, né. Krishna e os sábios ali começaram a pacificar eles. Verso 5. Sadhai tvajata shatrau Saurajam Kitavairitam Ghatai Tvasataragya Kachaspasha Khatayusha. O sagaz Duryodhana e seu grupo usurparam astutamente o reino de Yudhishthira, que não tinha inimigos. Pela graça do Senhor, a recuperação realizou-se, e os reis inescrupulosos que se aliaram a Duryodhana foram mortos por ele. Outros também morreram, com sua duração de vida reduzida em razão do ato incivilizado de mexerem no cabelo da rainha Draupadi. Significado: nos dias gloriosos, ou antes do advento da era de Kali, os brahmanas, as vacas, as mulheres, as crianças e os homens idosos recebiam proteção adequada. 1. Proteção aos brahmanas mantém a instituição de Varna e Ashrama, a instituição mais científica para a obtenção de vida espiritual. 2. A proteção às vacas mantém a forma mais miraculosa de alimento, a saber, o leite, para manter os tecidos mais refinados do cérebro a fim de entender as mais elevadas metas da vida. 3. A proteção à mulher mantém a castidade da sociedade, pela qual podemos obter uma boa progênie para a paz, tranquilidade e progresso da vida. 4. A proteção às crianças dá à forma humana de vida a máxima chance de preparar o caminho da libertação do cativeiro material. Tal proteção às crianças começa desde o próprio dia da geração da criança, pelo processo purificatório de Garbhadana Samskara, o início da vida pura. 5. A proteção aos idosos lhes dá a oportunidade de se prepararem para uma vida melhor após a morte. Esse panorama completo se baseia em fatores conducentes ao êxito da humanidade, em oposição à civilização de cães e gatos polidos. Matar as criaturas inocentes acima mencionadas é algo totalmente proibido, pois precisamente por maltratá-las, uma pessoa abrevia sua própria vida. Na era de Kali, elas não são adequadamente protegidas, em virtude o que a duração de vida da geração atual tem se abreviado consideravelmente. Na Bhagavad Gita, afirma-se que
Quando a mulher se torna incasta por falta de proteção apropriada, nascem filhos indesejados, chamados Varna Sankara. Insultar uma mulher casta significa provocar um desastre na duração de vida. Dushasana, irmão de Duryodhana, insultou Draupadi, uma dama ideal e casta, e por causa disso, os canalhas tiveram uma morte precoce. Essas são algumas das leis estritas do Senhor, como se mencionou acima. Uma das razões da guerra de Kurukshetra foi essa, né? Tentar despir Draupadi na Assembleia de Reis. Depois do jogo, da trapaça do jogo de dados. Então, depois disso, ficou insuportável a situação. As principais razões foi essa. Ele tentava despir Draupadi na frente de todo mundo. Ela era bastante casta. Aqui só Prabhupada está comentando como que era antes, né? Hoje em dia você vê era de Kali, tudo o contrário. Não tem proteção a nenhum desses aqui que falou, né? No Ocidente, 30%, se for olhar aí no Google, pelo menos é os dados que eles dão, em média, 30% das mulheres, pelo menos no Ocidente, é ou molestada ou estuprada, a maioria delas dentro da própria casa. Vacas, matador, várias e várias. Tudo o contrário do que era, que é o ideal, né? Isso chama Kali. Kali quer dizer era escura, desavença, era cheio de ignorância. Chama era de Kali, significa que tudo vai se perdendo, vai ficando o inverso do que deveria ser. Então, isso está aí para todo mundo ver, se a gente ler aqui, ver que é justo o oposto. O que acontece hoje é justo o oposto. Antes era bem menos, do Ápora, tinha perdido alguma coisa, mas era bem melhor. Esse foi um dos momentos que teve essa infração. Duryodhana de Tarasa fizesse isso do Shasana, era filho também de Duryodhana, por isso eles foram mortos. Na guerra da Mahabharata. Por essa razão também a Erdicalia vive-se menos. O Swami Prabhupada falou. O Prabhupada chama aqui, ó, civilização de gatos e cachorros. Civilização atual chama sempre de gatos, cachorros ou porcos e gatos. E tudo é feito de maneira contrária ao que deveria ser feito, anti-dharma, anti-princípios, ou seja, totalmente pecaminoso e, principalmente no Ocidente, passa como sendo algo normal. E aí no Oriente, que as coisas são mais normais, a propaganda é que lá é que é anormal, ou seja, tudo inverso. Enquanto eles falam que no Oriente a mulher é isso, a mulher é aquilo, que ela é escrava, que ela é não sei o que, maltratada, é aqui que é o maior número disparado onde ela é violentada. No Brasil, esse dia eu ouvi, acho que é o 4º em feminicídio. Ao mesmo tempo, tanto de brasileiro fala que o problema é nos países islâmicos, que elas são maltratadas, mas lá o índice é bem menor. Aqui é o 4º em feminicídio, é um dos primeiros em estupro, só que a propaganda fala que lá é que é o ruim, tudo lá é ruim, e aqui é ótimo. Só que os números aí que a gente vê é que quanto mais distancia das escrituras, o resultado é pior. Isso é só olhar no Google, pelo menos os números que eles dão,
Deve ser certo, né? Porque senão ia dar o número a mais abaixo, né? Já que a propaganda é contra o Oriente, eles iam dar o número lá embaixo. Mas os números aqui, os mais altos no Ocidente, de falta de proteção à mulher. Carne, então, nem se fala, né? Então, 6. Para Bugi. E aí também vale para crianças e brahmanas também, né? Que é todo tipo de abuso com criança e os brahmanas são completamente... Brahmanas não existe, né, no Brasil. Brahmanas aqui até tem os... Pode falar que é freira, padre, até são mais ou menos respeitados na religião deles, mas na nossa quase não existe, né? E na Índia, os Brahmas, a maioria decaíram, também não é respeitado também. Lá também, hoje em dia, não é respeitado. No Ocidente, os Brahmas as freiras, né? Eles talvez seja mais respeitado aqui do que lá. Né? Mas é poucos, né? Pouca parcial da sociedade também vive em reclusão, né? Tá no meio da sociedade. Uhum. Seis. Jajaitas Medastan Triviruta Kalpakai Tadyasha Pavanandikhu Shatamanyor Ivatano. O Senhor Shri Krishna motivou Maharaj Yudhishthira a conduzir 3 Ashvamedha Yagyas. Yagyas, sacrifícios de cavalos, bem executados, e dessa maneira fez com que sua virtuosa fama fosse glorificada em todas as direções, assim como a de Indra, que havia executado 100 de tais sacrifícios. Significado: esse é como prefácio às execuções de Ashwamedha Yagya, por parte de Maharaj Yudhishthira. A comparação de Maharaj Yudhishthira com o Rei do Céu é significativa. O Rei do Céu é milhares e milhares de vezes superior a Maharaj Yudhishthira em opulência, apesar do que a fama de Maharaj Yudhishthira não era menor. A razão é que Maharaj Yudhishthira era um devoto puro do Senhor, e apenas pela sua graça, Maharaj Yudhishthira estava no nível do Rei do Céu, muito embora tivesse executado apenas 13 águias, enquanto o Rei do Céu executara 100. Essa é a prerrogativa do devoto do Senhor. O Senhor é igual com todos, mas um devoto do Senhor é mais glorificado porque está sempre em contato com a Suprema Majestade. Os raios do sol distribuem-se igualmente, mas ainda assim há alguns lugares que ficam sempre escuros. Isso não se deve ao sol, mas ao poder receptivo. Analogamente, aqueles que são 100% devotos do Senhor obtêm a total misericórdia do Senhor, apesar de esta estar sempre igualmente distribuída por toda parte. O destino mais glorioso que é devoto, apesar de não ter realizado todos os sacrifícios que Indra faz. Sacrifício é onde sacrifica o cavalo com canto de mantas, esse cavalo recebe um corpo jovem na próxima vida através de recitação de mantras. Vários e vários cavalos são
sacrificados, mas e o destino, como é devoto, é mais glorioso do que Indra. Você vê, igual falou, Krishna é bom com todos, mas o devoto, igual o Gita fala, que eu reciproco a maneira que o devoto se rende a mim. Então ele dá misericórdia a todos, mas à medida que a gente se rende, ele reciproca mais com a gente. Igual a gente pode ter amizade com muita gente, no começo da amizade igual, mas a gente vê que alguém reciproca mais com a gente, automaticamente ele desenvolve mais afeição por aquela pessoa. Isso é natural. Então Krishna também é assim. Ele dá misericórdia e afeição para todos, mas quem se rende mais, então a é que chama? A troca é maior. Reciprocidade. Reciprocidade é maior, naturalmente. Mas não é uma coisa que ele escolhe, não. Ele dá o mesmo para todo mundo, mas de acordo com que essa pessoa reciproca, ele também vai naquela intensidade maior, claro, mas para aquela pessoa maior. Para o devoto perfeito, ou que está totalmente redimido, então naturalmente ele muito mais. É igual nesse mundo, pode comparar. É diferente, lá é transcendental, que é material, mas é o mesmo mecanismo, falar assim. Isso é natural. Natural para a gente, no nosso estado, e também para Krishna no estado transcendental dele. Sete. Por isso que a gente não recebe 100% da misericórdia, porque a gente não é 100% devoto ou 100% rendido, igual o Yudhishthira, só naquele nível. Onde, de acordo com o que a gente é rendido, a gente recebe. Por isso, cada um recebe um tipo de misericórdia. De acordo com a nossa rendição, vem um tipo de misericórdia. E o Yudhishthira tinha 100%, né? Ele recebia, eu falo, daqueles que são 100%, o Yudhishthira ganhavam toda, completa misericórdia do Senhor, a qual é sempre distribuída igualmente para todos, mas nem todos pegam isso. Então vai de acordo com a disponibilidade de rendição, qualificação de cada um. 7. Amantepandu putranscha sainiyodha samyuta dvaipayana divhi viprai pujitai pratipujita. Carol, não vai? Eu vou, Haribo, eu vou. Boa noite. Tradução. O senhor Shri Krishna então se preparou para sua partida. Ele convidou os filhos de Pandu, após terem sido adorados pelos Brahmanas, liderados por Shrila Vyasadeva. O senhor também retribuiu saudações. Significado. Aparentemente, o senhor Shri Krishna era um kshatriya e não era adorável pelos Brahmanas. Mas os Brahmanas presentes ali, liderados por Srila Vyasadeva, todos o conheciam como a personalidade de Deus, e por isso o adoravam. O Senhor retribuía as saudações apenas para honrar a ordem social de que um kshatriya obedece às ordens dos Brahmanas. Embora o Senhor Shri Krishna sempre recebesse
os respeitos devidos ao Supremo Senhor de todos os lados responsáveis, o Senhor nunca se desviou dos costumes entre as 4 ordens da sociedade. O Senhor observava propositalmente todos esses costumes sociais para que outros o seguissem no futuro. Para dar exemplo, até mesmo Deus em pessoa, se Krishna obedecer essas Varnashram Dharma, para dar exemplo para os outros. Apesar de estar fora disso, criador de tudo, de todos, das 4 Varnas, ainda assim, ele, nessa posição aparentemente de Kshatra, ele atuava como de acordo com Varnashram, para dar exemplo de como todo mundo deve seguir de maneira apropriada, né? 8. Gantum Kritamati Brahma Dwarakam Ratamastita Upalebe Bidambanti Uttarambhaya Bivalam. Logo que ele se sentou na quadriga para partir rumo a Dwarka, viu Tara precipitar-se temerosa em sua direção. Significado: todos os membros da família dos Pandavas eram completamente dependentes da proteção do Senhor, de maneira que o Senhor os protegia a todos em todas as circunstâncias. O Senhor protege a todos, mas cuida especialmente daquele que depende dele por completo. O pai é mais atencioso com o filho pequeno que é exclusivamente dependente do pai. Depois disso, Krishna sentou na carruagem para ir para Dwara. Eles tinham acabado a guerra de Kurukshetra, fizeram os rituais funerais dos filhos dos Pandavas de Draupadi, e já ia sentar na carruagem para ir para a cidade onde ele residia desde muitos anos. Foi embora de Vrindavan, tinha em torno de 11 anos, matou vários demônios, Mathura. Depois foi residir em Dwara, casou com 16.108 esposas, ficou lá bastante tempo. E aí depois ele foi para Kurukshetra nessa guerra, depois teve a batalha, aí teve esse incidente aqui, ele foi sentar na carruagem para voltar para Dwara, e aí ele viu o Tara, que era filha de Arjuna, né? Estava com Parikshit Maharaj no ventre, que ia seria o próximo rei. Ela estava grávida. Ela viu o Tara, confirmar aqui, né, filha de Arjuna. O Tara é Nora, né? É, ela era casada com Abhimanyu, que era filho de Arjuna. O neto de Arjuna estava no ventre dela. Era casado com Abhimanyu, que era filho de Arjuna. Parikshit ia ser neto de Arjuna. Ela estava grávida. E Krishna viu ela. E ela saiu
quando Krishna sentou na carruagem para ir para Dwaraka, ele viu o Tara correndo em direção a ele, bastante temerosa, com medo. Ela foi até Krishna. 9. Tarovatya. Pahi Pahi Maharaj Jagat Pate Nanyam Tada Bhayam Pasche Yatra Mityu Parasparam. O Tara disse: Ó Senhor dos senhores, Senhor do universo, sois o maior entre os místicos. Por favor, protegei-me, pois não há ninguém mais que me possa salvar das garras da morte neste mundo de dualidade. Significado: este mundo material é o mundo da dualidade, em contraste com a unidade do reino absoluto. O mundo da dualidade é composto de matéria e espírito, ao passo que o mundo absoluto é espírito puro, sem nenhum vestígio de qualidades materiais. No mundo dual, todos estão cometendo o erro de tentarem se tornar senhores do mundo, ao passo que no mundo absoluto, o Senhor é o Senhor absoluto, e todos os outros são seus servidores absolutos. No mundo da dualidade, todos são invejosos de todos os outros, e a morte é inevitável devido à existência dual de matéria e espírito. O Senhor é o único refúgio de destemor para as almas rendidas. Ninguém pode salvar-se das mãos cruéis da morte no mundo material, a não ser que se renda aos pés de lótus do Senhor. O Tara também, igual Arjuna fez, foi refugiar em Krishna. É aquele que pode proteger todo mundo, agora e na hora da morte. Ela fez isso. 10. Abhidravati Mam Isha Sarastapta Yasho Vibho Kamam Dahatu Manata Nami Garbo Nipatyatam. Ó meu Senhor, sois todo-poderoso. Uma incandescente flecha de ferro está vindo rapidamente em minha direção. Meu Senhor, deixai-a queimar-me pessoalmente, se assim o desejais. Mas, por favor, não a deixeis queimar e abortar meu embrião. Por bondade, fazei-me este favor, meu Senhor. Significado: este incidente aconteceu após a morte de Abhimanyu, o esposo de Uttara. A viúva de Abhimanyu, Uttara, devia ter seguido o caminho de seu esposo, mas porque estava grávida e porque Maharaj Parikshit, um grande devoto do Senhor, vivia nela como embrião, ela era responsável por sua proteção. A mãe de uma criança tem a grande responsabilidade de dar toda a proteção à criança, de maneira que Uttara não se envergonhou de expressar isso francamente diante do Senhor Krishna. Uttara era a filha de um grande rei, a esposa de um grande herói e discípula de um grande devoto, e mais tarde também seria a mãe de um bom rei. Ela era afortunada sob todos os aspectos. Isso aconteceu após a morte de Abhimanyu, porque ela estava grávida. Parikshit era um grande devoto do Senhor, estava no ventre dela, era responsável por sua proteção. Então ela pediu proteção para Krishna, que é aquele que
pode proteger qualquer um momentos difíceis. E nesses momentos, igual Bhakti pura, fala que não pede nada daquele que agradar a Deus. Mas no verso de Rupa Goswami, Anyabilasita Sunya, fala que quando é em momento de perigo igual esse, ou de perigo de morte, pedir proteção não significa que deixou de ser Bhakti puro. Nesses momentos, não é contrário à devoção pura pedir proteção a Cristo. Nesses momentos críticos, igual que ela estava passando aqui, devoto no ventre dela, da família de Cristo, neto de Arjuna, Arjuna era primo de Cristo, então era da família de Cristo, filho dela. Então é uma situação bastante complicada. Nesses momentos, não deixa de ser Bhakti, devoção pura, pedir proteção para Cristo nesses momentos extremos. É os únicos momentos que o devoto pode sair daquela condição natural de dar prazer para Krishna no estado puro, que aqui ele está pedindo alguma coisa, no caso proteção. Nesse momento crítico, nesse verso o Goswami fala que é os únicos momentos que pode se pedir alguma coisa. Na devoção pura, né? Que é o que a gente não pratica. Que é o que os bhaktas perfeitos praticam. Ananya Bhakti. Então, ela devota pura, ela fez isso, tá dentro também de Bhakti. Perfeito. Prabhuji, a gente acabou de ver que os filhos, crianças de Draupadi e dos Pandavas haviam sido mortos, e eles fizeram cerimônia, né? E Abhimanyu também também é filho dos Pandavas e tinha sido morto na guerra também, só que adulto, é isso? Abhimanyu é o marido da Uttara aqui, tinha sido morto no Mahabharata também, é isso? Todos foram mortos ali, né? Nessa batalha. Todos foram mortos. Quem sobreviveu foi só os 5 Pandavas. Confirmar aqui, mas eu acho que foi 8, 9, foi 5, foi os 5 Pandavas, Krishna, Jiu-Jitsu do outro lado, um guerreiro chamado Jiu-Jitsu, a Swatama sobreviveu, foi humilhado, Kripacharya, Kritavarna, Satyaki, só esse. Que isso. Ó, falando aqui, ó, mais comumente citados como entre 12 e 18, dentre de milhões e milhões, só sobreviveram. 5 Pandavas, Krishna, Satyaki, Jiu-Jitsu, Aswatthama, Kripacharya e Kritavarma. Só esse sobreviveram. Mais ninguém. É um reset total, né? Hã? Foi uma, como é que fala isso? Quando zerou, né, o planeta. Né? Que Krishna falou, veio para aliviar o fardo da Terra. Começar a Kali Yuga, mas ele instaurou Yudhishthira como rei, melhorou bastante para entrar, mas ele tinha vários reis demoníacos, Dushasha, Duryodhana, Kamsa, Shishupala, matou vários e vários para começar essa era. Né? A gente fala que tá ruim, tá mesmo, mas se não fosse ele vindo, eu tava 1000 vezes pior. Ele aliviou bastante. Mas, só sobrou esses. Ninguém. O resto era mulher, tipo isso. O resto eram mulheres. Ela não participa, né?
de guerra, nem de luta. Aham, Os que lutaram só sobrou esse. tá. Beleza, obrigado. 11. Verso 11. Tuta uvacha. Upadharyas vachastasya bhagavan bhakta vatsala apandavam idam kartum drauni astam amudhyata. Suta Goswami disse: tendo ouvido pacientemente essas palavras, o Senhor Shri Krishna, que é sempre muito afetuoso com seus devotos, pôde entender imediatamente que Ashwatthama, filho de Dronacharya, havia lançado o Brahmastra para acabar com a última vida na família Pandava. Significado: o Senhor é imparcial em todos os aspectos, mas ainda assim é inclinado para com seus devotos, porque há uma grande necessidade disso para o bem-estar de todos. A família Pandava era uma família de devotos, e por isso o Senhor queria que eles governassem o mundo. Essa foi a razão pela qual ele derrotou o governo da companhia de Duryodhana e estabeleceu o governo do Maharaj Yudhishthira. Portanto, ele também queria proteger Maharaj Parikshit, que estava em embrião. Ele não gostava da ideia de que o mundo deveria estar sem os Pandavas, a família ideal de devotos. Então Krishna percebeu que era Swatão que tinha mandado a Brahmastra para acabar com a vida dos Pandavas. Eu sabia que o Destino já tinha uma certa idade, né? Depois não tinha, os filhos morreram e o próximo rei seria o que estava no ventre de Uttara, que era Parikshit Maharaj. Então ele quis terminar essa dinastia, né? Mandando, direcionando essa arma nuclear para o ventre de Uttara. Krishna percebeu isso. 12. Tarhi evatamu nishresta pandava panchasayakam atmano bhimukham diptam alakyastrani upadadu. Ó principal Saunaka, entre os grandes pensadores Munis, vendo o incandescente Brahmastra precipitando-se em direção a eles, os Pandavas tomaram de suas 5 respectivas armas. Significado: os Brahmastras são mais refinados do que as armas nucleares. Ashwatthama disparou o Brahmastra simplesmente para matar os Pandavas, ou seja, os 5 irmãos encabeçados por Maharaj Yudhishthira, e seu único neto, que vivia dentro do ventre de Uttara. Portanto, o Brahmastra, mais efetivo e refinado do que as armas atômicas, não era tão cego como as bombas atômicas. Quando as bombas atômicas são detonadas, elas não discriminam entre o alvo e outros. As bombas atômicas
ferem principalmente os inocentes, porque não há controle. O Brahmastra não é assim. Ele marca o alvo, procede de acordo sem inferir os inocentes. Ele mandou nos 5 pândalos e também direcionou para todos os pândalos, né? Yudhishthira, Nakula, Sahadev, Bhima e Arjuna, e também o vento é aniquilar todos que estavam ali, né? Para acabar com todos os pândalos de uma vez. Mas Arjuna tinha, pela instrução de Krishna, já tinha contra-atacado, né? Vou falar assim, tinha mandado uma outra Brahmastra, e aí estava pegando para Uttara, né? Que talvez não tinha esse conhecimento ainda, e estava em direção só dela, parece agora, né? Já que os outros, a Arjuna tinha mandado, tinha já combatido o que foi a direção dele, e os outros também acompanharam o funeral sem problema nenhum, né? Pelo que a gente viu, e o Yudhishthira acompanhou o funeral junto com o Krishna, então só o Tara que estava ainda com aquela sensação de que a Brahmastra ia acabar com ela e com o embrião que estava nela, no ventre, que era futuro rei Parikshit. Prabhu, não é o Ashwatthama que humilhado, que foi raspado cabeça e tudo, lançou outra, não? De raiva? O que está falando aqui não, ó. A Brahmastra, a Swatana Discharged, mandou a Brahmastra simplesmente para matar os Pandavas, os 5 filhos, e seu único neto. Pode. Aqui está falando, mandou meses no neto, está falando a hora, né? Todo jeito. Foi isso que aconteceu. Ele queria matar todos, né? Os Pandavas não conseguiu. E o Tara estava com aquilo ali ainda e foi refugiou em Krishna. Não fala quando, mas não importa também, né? Importa que estava pegando para ela e ela refugiou em Krishna. 13. Vyasanam Vikhyata Tesham Ananya Vishayatmanam Sudarshanena Swastena Swanam Braksham Vyadad Vibhu. A todo-poderosa personalidade de Deus, Shri Krishna, tendo observado que um grande perigo estava ameaçando seus devotos imaculados, que eram almas completamente rendidas, tomou imediatamente de seu disco Sudarshana para protegê-los. Significado? O Brahmastra, a arma suprema disparada por Ashwatthama, era algo semelhante à arma nuclear, mas com maior radiação e calor. Esse Brahmastra é o produto de uma ciência mais sutil, sendo o produto de um som mais refinado, um mantra gravado nos Vedas. Outra vantagem dessa arma é que ela não é cega como a bomba nuclear, pois essa pode ser dirigida apenas ao alvo e nada mais. Ashwatthama disparou a arma apenas para dar fim a todos os membros masculinos da família de Pandu, de modo que, em um sentido, era mais perigosa do que as bombas atômicas, porque podia penetrar mesmo no lugar mais protegido e nunca erraria o alvo. Sabendo de tudo isso, Desse jeito ele não ia matar a mulher, né? Ele não ia incorrer
é inapropriado matar a mulher, ou seja, essa bomba podia, igual ele quis, direcionar só para homem, né? A bomba de hoje ele manda lá e mata mulher, criança, né? Essa é sutil, ele pode mandar o mesmo poder, mas sem infringir os princípios da guerra, né? Direcionar só para homem. Então, Sabendo de tudo isso, o senhor Shri Krishna imediatamente tomou de sua arma pessoal para proteger seus devotos, que não conheciam ninguém além de Krishna. No Bhagavad Gita, o Senhor promete claramente que seus devotos jamais serão destruídos. E ele procede de acordo com a qualidade ou grau do serviço devocional prestado pelos devotos. Aqui, a palavra Ananya Vishayatmanam é significativa. Os Pandavas eram 100% dependentes da proteção do Senhor, embora eles próprios fossem grandes guerreiros. Todavia, o Senhor não faz caso nem mesmo dos maiores guerreiros e também os pode aniquilar no instante. Quando o Senhor viu que não havia tempo para os Pandavas neutralizarem o Brahmastra de Ashwatthama, ele tomou de sua arma, arriscando-se até mesmo a quebrar seu próprio voto. Embora a batalha de Kurukshetra estivesse quase chegando ao fim, ainda assim, de acordo com seu voto, ele não devia ter tomado de sua própria arma. Porém, a emergência era mais importante do que o voto. Ele é mais conhecido como Bhaktavatsala, ou o amante do seu devoto, de forma que ele preferiu continuar como Bhaktavatsala do que como um moralista mundano que jamais quebra seu voto solene. então, a Batalha de Kurukshetra ainda não tinha chegado ao fim, depois disso tudo, né? Estava no desfecho final, né? Krishna viu que não tinha tempo os Pandavas proteger de maneira rápida Parikshit Maharaj, então Krishna mesmo fez isso com a Chakra, falou aqui. Aqui fala sua arma pessoal. O próprio Krishna protegeu o ventre de Uttara. Krishna tinha feito o voto de não lutar, né? Mas em termos de emergência para proteger os devotos e também para proteger a palavra de Bhishma, que era devoto, que falou que ia fazer com que Krishna lutasse, né? A palavra do devoto vale mais do que a de Krishna. Krishna fala. Por isso que ele mandou Arjuna declarar que o devoto nunca perece, porque aí não tem jeito dele quebrar. O Bhishma prometeu fazer que Krishna lutasse, isso foi outra que Krishna quebrou isso para satisfazer o devoto, satisfazer também Parikshit e Uttara, que era também devoto, protegeu eles dessa investida, né, de Ashwatthama. Krishna é chamado de Bhakta Vatsala, aquele que ama seus devotos, amor maternal, paternal, fraternal. O amante dos devotos, Bhakta Vatsala. Então, preferiu manter como Bhakta Vatsala do que um mundano moralista. Ele tinha prometido que não ia lutar ou usar qualquer arma na batalha. Mas nessa situação, ele preferiu fazer alguma coisa do que ser conhecido, fazer jus ao nome de Bhakta Vatsala, que Uttara era devota e Parikshit também era devota, estava no ventre, do que simplesmente ficar como moralista mundano qualquer, que nunca quebra o voto. E também porque Bhishma tinha prometido
que era devoto, que ia fazer também, tá, né? Ele protegeu o Tara e Parikshit Maharaj, o próprio Krishna protegeu Parikshit Maharaj no ventre, antes mesmo dele nascer. O Parikshit, além de ter parentesco com Krishna, era neto de Arjuna, Arjuna era primo de Krishna, além disso ele foi protegido pelo próprio Krishna, ainda no ventre da mãe. Então, a relação de Parikshit Maharaj, que escutou o Bhagavatam de Shukadeva Goswami, é bem próxima de Krishna, desde quando ele ainda estava no ventre. Desde antes dele nascer. Ele já tinha essa conexão direta com o Senhor Supremo, Parikshit Maharaj. É isso, alguém alguma coisa aí antes de cantar? Subala Vishaka, vamos lá? Sim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada,
Prabhupada. Haribol, Nitagora Haribol. Haribol, Nitagora Haribol. Gauranga Radha Govinda Dev ki jai, Shri Guru Jai, Padma Paramahamsa Parivrajakacharya Satoshi Shima Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki jai. Jai, Paramahamsa Parivrajakacharya Satoshi Shima Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai, Guru Vahara ki jai, Sargoswami Prabhu ki jai, Jai. Panchakshri Gaur Hari ki jai. Jai, Navadvip Dham ki jai, Shri Vrindavan Jai, ki jai, Shrimad Jai, Bhagavatam ki jai, Shri Ved Jai, ki jai, Shri Pancha Jai. Pandav ki jai, Jai, Raj Parikshit ki jai, Jai, Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhat Maharaj ki jai, Jai, Srila Haridas Thakur ki jai, Jai, Patit Pavan Nityananda Ram ki jai, Jai, os Gosses Devotos Reunidos ki jai, Jai, Ram Sankirtana ki jai, Jai. Gay Haribol. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Prabhu. Muito obrigado, Prabhu. Obrigado. Hare Krishna. Valeu,